E agora avançamos com a ciência no Bom Dia Portugal para a última fronteira com o Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Hoje estás em Castelo Branco. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Miguel, começamos esta conversa sobre ciência com um disco voador frígido. Sim, e olha, curiosamente não estão propriamente temperaturas de verão aqui em Castelo Branco e nós trazemos duas notícias frias relacionadas com descobertas anunciadas sobre duas estrelas. E vamos à primeira estrela, que está aproximadamente a 400 anos-luz de distância, e sim, vamos ter um disco voador. Porquê? Porque foi essa a imagem que foi capturada de um disco protoplanetário à volta de uma estrela. Descodificando, vamos viajar até uma estrela jovem que tem, no fundo, está a dar os seus primeiros passos para a formação, para o nascimento de, esperemos nós, planetas à volta dessa estrela. E os resultados que foram apontados para aquilo que se passa nas imediações e até mesmo nas regiões mais afastadas desta estrela nova são absolutamente extraordinários, quanto mais não seja pelos números que nós vamos já explicar. Qual foi a investigação à volta desta estrela? Os astrónomos tentaram estudar, medir a temperatura de grãos de poeira que estão aproximadamente a uma distância aproximadamente de 15 mil milhões de quilómetros da estrela. Isto é aproximadamente uma centena de vezes superior à distância entre a Terra e o Sol. E são grãos de areia, pela primeira vez conseguiram medir a temperatura de grãos de areia de um tamanho gigantesco. E certamente que tu, Jorge, e os nossos telespectadores estão a perguntar o que é um grão de areia de tamanho gigantesco. Bom, no caso da astronomia, e por isso é que os astrónomos também estão surpreendidos, entusiasmados com esta descoberta, são grãos de areia que têm aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Sim, vivemos numa época em que já temos instrumentação que consegue medir a temperatura de grãos de areia de 1 milímetro de diâmetro a uma distância cerca de uma centena de vezes a distância que estamos da Terra ao Sol. E então, quais foram os dados surpreendentes dessa medição? É que quando os astrónomos conseguiram registrar essa temperatura, deu-lhes este extraordinário valor, cerca de 266 graus abaixo de zero. Convenhamos que é um bocadinho frio. E é surpreendentemente frio, até porque joga um bocadinho contra os modelos teóricos que os astrónomos tinham e que explicavam como é que estes grãos depois dão origem e formam os planetas. E o que diz a teoria, o que dizem os modelos teóricos, é que para passarmos de grãos de areia para planetas, então nós teríamos que encontrar este grãos de areia a uma temperatura de aproximadamente 258 a 253 graus negativos. Ou seja, a teoria diz que se nós encontrássemos grãos de areia que fossem 10 graus, aproximadamente 10 graus mais fresquinhos do que aqueles que a teoria dizia, então é capaz de ser mais complicado explicar todos os próprios planetas, exoplanetas que nós conhecemos. Portanto, há aqui um choque entre a medição da temperatura destes grãos de areia com os modelos teóricos. E então o que faz a astronomia neste caso é, obviamente, adaptar ou tentar perceber como é que a nova realidade, os novos dados se encaixam no tipo deles e, sobretudo, que previsões é que podem fazer. E então o que os astrónomos dizem é que se nós encontrarmos mais outros grãos de areia com esta temperatura noutros sistemas planetários ou nos discos protoplanetários, então nós temos que considerar que a própria formação de planetas, tendo em conta a temperatura destes grãos de areia, favorece, sobretudo, o aparecimento de planetas grandes, gigantes, perto das estrelas. E isto bate certo, ou pelo menos conseguimos então perceber melhor por que razão é que nós, hoje em dia, descobrimos uma grande quantidade de exoplanetas grandes, gigantes, do tamanho de Júpiter, de Neptuno, de Urano, relativamente próximos das suas estrelas. Será que estão efetivamente relacionados com esta temperatura mais fresquinha que nós encontramos nos grãos de areia, mesmo no início da formação dos planetas? Bom, foi este o resultado que foi apresentado então por este álbum, mas mais uma vez eu realço a extraordinária capacidade tecnológica dos nossos atuais telescópios que nos permitem medir a temperatura de grãos de areia do tamanho gigantesco de 1 milímetro a distâncias colossais das suas estrelas. E, Miguel, agora passamos para uma estrela vermelha. Neste caso vais tentar explicar este frio mistério desta gigante. Era precisamente aquela estrela que nós estávamos a ver
a estrela Betelgeuse, que é de uma constelação que nós conseguimos ver perfeitamente no inverno, a constelação de Orion, e é mais uma vez um mistério frio, e que já vem da década de 80 e 90 e que foi agora suportada por outros dados. Ora, aqui está a estrela Betelgeuse ali no canto superior esquerdo da constelação de Orion. É uma gigante vermelha. Nós sabemos que o nosso próprio Sol, daqui a aproximadamente 4 mil milhões de anos, vai também ter mais ou menos este aspecto. Vai crescer, vai perder muito da sua massa à medida que vai crescendo, e o que os estudos indicam para Betelgeuse é que Betelgeuse, ao longo destes próximos milhões de anos, vai perder algo como cerca de 1/4 da sua massa, vai atirar para o espaço 1/4 da sua massa à medida que vai crescendo, enfim, já estando nesta fase de gigante vermelha. E não precisamos, se calhar, de recorrer àquilo que a ciência nos diz, a nossa própria experiência do dia-a-dia diz-nos que, bom, se nós temos uma injeção de quantidades colossais de massa a partir de uma estrela, então nós estamos a falar de um fenómeno extremamente energético e que, obviamente, deve precisar de, ou pelo menos aquece as suas redondezas a temperaturas extraordinárias. Pelo menos o gás que sai desta estrela e as regiões à volta da superfície desta estrela devem estar altamente aquecidas, e a teoria diz-nos mais ou menos quais são os valores desse aquecimento, e, portanto, qualquer fenómeno que não aqueça naquelas redondezas vai contra aquilo que nós sabemos da física mais básica relacionado com este tipo de fenómenos. Ora bem, então vamos à década de 90, quando os dados do Very Large Array olharam para esta estrela e encontraram um valor interessantíssimo. É que o valor detectado para a temperatura do gás que sai desta estrela e a maneira como aquece as suas redondezas é apenas 1/3 do valor que é apontado pela teoria. Portanto, eis aqui uma contradição. Por um lado, um fenómeno altamente energético, em que há uma enorme quantidade de massa que é ejetada, mas, por outro lado, as redondezas estão muito mais frias que aquilo que se pensava. E porquê é que agora esta notícia é ainda mais interessante? Porque, de acordo com alguns dados que foram feitos a bordo do telescópio SOFIA, que nós vamos ver daqui um bocado, que é um telescópio muito interessante, não é um telescópio terrestre, é um telescópio colocado num avião, um telescópio da NASA. Então, de acordo com observações mais recentes feitas a bordo do SOFIA, é precisamente este que nós estamos a ver, revela-nos que, não, esqueçam lá os dados da temperatura da década de 90 do Very Large Array. Não, os dados que uma equipa agora conseguiu encontrar foi uma temperatura ainda muito mais baixa do que aquela que foi apontada na década de 90. Será que são os campos magnéticos que estão a intervir de uma maneira mais estranha do que aquilo que nós conhecemos? Qual é o mecanismo que está por volta desta contradição, digamos assim, entre a teoria e a prática? É mais um mistério frio, digamos assim, à volta de uma estrela que nós conhecemos muito bem. Miguel, só para terminarmos, qual é a imagem e a sugestão da semana que nos deixas? Olha, tabuletas cuneiformes. É uma das imagens que correu o mundo e pela sabedoria de um professor, um historiador de ciência da Universidade de Humboldt de Berlim. E porquê é que estas tabuletas são interessantes? Estas tabuletas atiram-nos para 350 a 50 anos antes de Cristo, são da antiga Babilónia, de astrónomos da antiga Babilónia, e que nos mostram que foram utilizados métodos geométricos e não aritméticos, como se pensava até agora, métodos geométricos para determinar a velocidade e a posição de Júpiter ao longo do céu noturno. Porque é que isto é interessante? Porque métodos geométricos para fazer este tipo de cálculos só apareceram, ou pelo menos nós pensávamos que só apareceram de maneira mais consistente na Europa, no século XIV, no século XIII, no século XIV. E, portanto, a descoberta que foi apresentada esta semana mostra-nos que já num tempo muito mais remoto, a astronomia babilónica já nos apresentava métodos geométricos, portanto, não apenas aritméticos, mas também geométricos, utilizando trapézios para tentar determinar a posição e a velocidade de Júpiter no céu noturno. É, portanto, mais um contributo notável para a história da ciência e para a história da astronomia. Miguel, muito obrigado e até para a semana. Obrigado, até para a semana.